virtudes eleva o ser humano e o conduz para a perpetuidade. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Daniel Andrade. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer o convite da organização do Fórum e já iniciar dizendo para os senhores, para as senhoras, que, num primeiro momento, eu achei que não seria capaz de tratar do tema que me foi proposto. Mas, refletindo um pouco, conversando com o presidente do Fórum, nosso amigo Fernando Coronel, que me lembrou que nós estamos num ambiente de lideranças empresariais, a DCE, de dirigentes, e revisando assim o tema sobre o qual me debrucei já muitas vezes, e aceitando o desafio, e entendendo a coragem do Fórum de trazer um tema como esse, aparentemente simples, né? Falar sobre virtudes, mas tão distante, me parece, nos dias de hoje, de uma realidade mais concreta no dia a dia das pessoas e das empresas. Eu me baseei muito em dois autores que eu gosto muito, Francisco Fauzi e Alexandre Havar, que é um consultor de empresas especializado em virtudes sob o enfoque da liderança, aplicação das virtudes sob o enfoque da liderança, e aqui falo para lideranças em diversos níveis, e vou tentar encaixar o tema das virtudes, não só o desafio de tentar responder ou explicar como ela pode levar o ser humano e conduzir a sua perpetuidade, mas vou tentar encaixar o tema sob o guarda-chuva da liderança, que eu acho que, com isso, a palestra pode ficar um pouquinho mais prática. Inicialmente, gostaria de dizer que as virtudes, que são o alicerce do desenvolvimento humano nos seus diversos âmbitos, cultural, econômico, social, familiar, religioso, percebemos hoje que cada vez mais estão distantes da vida diária de muitas pessoas e da sociedade. E, sob meu ponto de vista pessoal, hoje elas estão sendo substituídas muitas vezes pelos seus vícios correspondentes. As virtudes sempre contribuíram para a construção de um arcabouço de valores humanos que permitiu passar de geração em geração a reflexão última sobre o sentido da vida, qual seja, ser a base para o desenvolvimento das virtudes cristãs. Sem virtudes humanas, não há virtudes cristãs. O historiador Arnold Toynbee, inglês, falecido em 1975, num dos seus estudos, em que ele apresenta que na história da humanidade já se passaram 21 civilizações pela história da humanidade, nos diz que esta civilização atual do Ocidente moderno é a primeira civilização que não tem ou não ensina aos cidadãos qualquer resposta para a questão do porquê existem. A resposta moderna para a finalidade última ou o sentido da vida é nenhuma, segundo Toynbee. Um eufemismo para isso é dizer que a nossa sociedade é pluralista e nos deixa livre para escolher ou criar os nossos valores mais altos. Dito de maneira mais franca, a nossa sociedade não tem nada a não ser a própria ignorância para nos dar neste ponto, que é o mais importante de todos. A nossa sociedade cresce à base de saber mais sobre cada vez menos. Sabe mais sobre as coisas pequenas e menos sobre as coisas grandes. Sabe mais de cada coisa e menos de tudo. Mais vaidade e menos humildade. Mais conforto e menos fortaleza. Mais consumo e menos temperança. Mais ativismo e menos prudência. E acaba gerando uma sociedade de mais sentimentalismo e menos emoções. Eu quero começar aqui com um pensamento de Margaret Thatcher, publicado por Ricardo Amorim no Twitter dele, no dia 12 de outubro.
em que ela diz, né, faria 94 anos, agora no dia 13 de outubro, Margaret Thatcher diz o seguinte: preste atenção a seus pensamentos, eles vão se tornar atos. Preste atenção a seus atos, eles vão se tornar hábitos. Preste atenção a seus hábitos, eles vão moldar o seu caráter. Preste atenção a seu caráter, ele construirá o seu destino. Eu destaquei aqui duas palavras, como vocês podem ver: hábitos e caráter. As virtudes são adquiridas pelos hábitos, nós sabemos disso. E na base do caráter estão as virtudes. Aqui, Margaret Thatcher acertou em cheio, né, quando ela diz que os hábitos vão moldar o seu caráter. E o conceito mais clássico de virtude, que nós vamos trazer aqui, eu não quero dar aula de virtudes, esse é um tema para teólogos, filósofos, eu sou engenheiro civil, mas, doutor Ponte, eu, como engenheiro, vou seguir o projeto que eu fiz. Então, eu quero trazer alguns conceitos iniciais para que a gente possa, pelo menos, nivelar a nossa conversa. Do latim, virtus, força ou poder. Do grego, areté, excelência no ser. E, portanto, a virtude se adquire através de um hábito operativo bom. Aqui eu queria fazer umas observações. O oposto da virtude, que é o hábito operativo mau, são os vícios ou os defeitos. Quando, no grego, nós vemos essa definição, excelência no ser e não no fazer, isso já nos traz uma visão completamente diferente do que seja virtude. Hoje o mundo é o mundo do fazer bem, e fazer com excelência. Isso é importante? Claro que isso é importante. Mas faz bem alguma coisa porque faz com prudência. Faz bem porque faz com justiça. Faz bem porque faz com alegria. Faz bem porque faz por amizade. Faz bem porque faz com sinceridade. Faz bem porque faz com docilidade. Faz bem porque faz com humildade. Então, eu acho que esse conceito grego me parece o mais completo. Excelência no ser e não no fazer. Eu faço bem porque eu sou alguma coisa que é uma virtude que eu adquiri praticando as coisas boas. Esse conceito me parece fundamental, um hábito operativo bom, porque, por exemplo, a virtude da amizade ela é uma virtude muito interessante, porque a amizade ela só se dá quando nós compartilhamos virtudes. A virtude da amizade é o compartilhamento de virtudes. Quando nós compartilhamos vícios, como dois ladrões que roubam um banco, eles não são amigos, eles são cúmplices. O compartilhamento de vícios nos traz a cumplicidade. Por isso que muitas vezes, né, é um erro, a gente ouve, é comum ouvir na televisão, nas peças de teatro, o meu marido, o meu amor, o meu cúmplice. Então, eu espero que seja cúmplice para as coisas boas, então já é seu amigo, né? Mas eu gostaria muito de destacar esse conceito importante. As virtudes são qualidades da inteligência, da vontade e do coração, adquiridas mediante atos repetitivos. E se eu quero falar de liderança com as virtudes, a essência da liderança, todos nós sabemos, é o caráter. E como diz Margaret Thatcher, o caráter vai mudar o seu destino. E na base do caráter estão o quê? As virtudes. Alexandre Havard, que é um dos que me inspira para esse tema de hoje, nos diz que a liderança não é uma exclusividade de uma elite, mas uma vocação para muitos. Isso é muito bom, porque existe muito desvio de atenção sobre lideranças hoje. Existe muita gente falando sobre isso, escrevendo sobre isso, e trazendo a ideia de que o líder, ele é líder porque ele tem um dom natural, ou porque ele sabe a forma de convencer melhor as pessoas para atingir um objetivo, porque ele tem, de maneira inata, a tendência para a liderança. Todo ser humano pode e será líder se ele praticar as virtudes, se ele buscar permanentemente este hábito operativo bom. Por exemplo, o primeiro ato de liderança de cada um de nós se dá no que eu costumo chamar, junto com alguns amigos, o chamado minuto heróico, aquela hora que o despertador toca, e que nós fazemos o quê?
muitas vezes apertamos, seguimos dormindo e somos derrotados pela preguiça, que é a virtude oposta à fortaleza. E um dia que começa atrasado é um dia totalmente errado. Esta é uma pequena virtude que nós ensinamos aos nossos filhos desde pequeno, a como vencer a preguiça no estudo, a preguiça no trabalho. Portanto, como diz Harvard, a liderança, eu quero corrigir aqui por digitação, o nome dele é Harvard, sem o D. A liderança não é uma exclusividade de uma elite, mas uma vocação. É a vocação de quem quer ser líder. E através do caráter que se exerce a liderança. Novamente, aqui já é um outro pensador moderno, Peter Drucker, que vem de novo com o mesmo conceito. Bom, o que se espera de uma liderança é que sejam homens e mulheres com caráter e com virtudes, e que trabalhem com uma visão magnânima daqueles que têm sob sua responsabilidade. Eu separei aqui uma virtude que é magnanimidade, para trabalhar um pouquinho ela e depois entrar exatamente de maneira prática na questão da liderança. Por quê? Bom, os senhores sabem que se a gente fosse ver a lista das virtudes aqui, nós ficaríamos aqui o dia todo, a noite toda, que são muitas, são milhares, são centenas de milhares de virtudes que o homem pode, ao longo da sua vida, adquirir. Mas no caso da magnanimidade, ela está no cerne da liderança, como outras que depois eu vou trazer aqui. Martin Luther King, que era um homem magnânimo, dizia que sonho com uma América em que se julgue o homem não pela sua cor de pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. De novo, estão aí as lideranças, as virtudes na base da liderança. Esse ideal da magnanimidade é um ideal cujas raízes são a confiança no homem e na grandeza que lhe é inerente. É a virtude da ação, a magnanimidade, a forma suprema da esperança humana. Aristóteles foi o primeiro a elaborar um conceito de magnanimidade. Para ele, a pessoa magnânima pratica a virtude e, como resultado, considera-se digna de grandes coisas. Para ele, isso quer dizer honras. Aqui, com esse conceito de Aristóteles, já vai trazendo um pouco de foco na real virtude da magnanimidade, que para muitos é uma virtude assim daquelas pessoas que são boazinhas, são magnânimos, né, porque são bons. A magnanimidade é a virtude que faz o ser humano mirar o topo de todas as coisas. A magnanimidade aristotélica é uma afirmação de dignidade e grandeza. É ter uma visão elevada de si mesmo. Essa consciência do valor próprio é algo que podemos identificar em todos os líderes. Peguei um exemplo aqui do general Charles de Gaulle, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se recusou a aceitar a capitulação da França perante os nazistas em 1940. Embora fosse apenas um general de brigada, desconhecido pela maioria das pessoas e pela quase totalidade dos seus compatriotas, de Gaulle estava convicto de que precisava vingar a honra da França e conclamar sua nação à resistência. E o fez isso no dia 18 de junho de 1940, por meio de um famoso comunicado, um discurso endereçado aos franceses, que foi transmitido pela rádio BBC. A visão que ele tinha dessa tarefa a cumprir foi precedida por uma fé inabalável em sua própria dignidade e grandeza pessoais, magnanimidade. Isso aparece em duas memórias de guerra, e numa delas nós encontramos uma expressão do de Gaulle que é o seguinte: por mais limitado e solitário que eu fosse, e justamente porque eu era, fazia-se necessário que eu subisse às alturas e nunca mais voltasse a descer. Ele reconhece os desafios que a vida lhe impôs, e a guerra lhe impôs, como uma missão, acima dele mesmo. Um outro caso, que é Abraham Lincoln, tinha uma visão tão elevada de si mesmo, e era um homem que tinha vindo do campo, que ser presidente dos Estados Unidos, para ele, era a coisa mais natural a se fazer. Tal era a visão magnânima que ele tinha das mudanças que eram precisas ser feitas e que papel ele tinha nessas mudanças. Essa é uma virtude chamada virtude da ação.
E vou trazer um outro conceito aqui, que é de Santo Tomás de Aquino, filósofo mais importante da Idade Média. A magnanimidade é o apetite insaciável pelas grandes coisas, dizia ele. Magnânimo é aquele cujo coração está voltado à conquista do mundo e da excelência pessoal. A magnanimidade é a conquista da grandeza. O magnânimo não se contenta em dar o primeiro passo, mas vai até o último. Não se contenta em aspirar à grandeza, mas efetivamente a alcança. A magnanimidade é a virtude propulsora por excelência e funciona como um combustível do líder. É a virtude da ação, pois nela há mais energia do que na audácia pura e simples. O magnânimo é mais que um audacioso. O magnânimo alcança a plenitude pessoal na ação e por meio dela. Ele se entrega à ação com paixão e entusiasmo. E não confundir aqui o soberbo, o autoritário, com o magnânimo. Porque a magnanimidade, ela só é efetiva se há junto dela o ideal da humildade. Liderar é trazer as pessoas para perto, em vez de empurrá-las para longe. É ensinar, em vez de dar ordens. É inspirar, em vez de repreender. Dessa forma, a liderança tem menos a ver com demonstrações de poder do que com a capacidade de conferir poder aos outros. Praticar a humildade é despertar a grandeza daqueles que estão ao nosso redor. O fato é que não se pode ser grande quando não se tem disposição para servir os outros. É precisamente servindo aos outros que nos tornamos grandes. Ajudar um homem a ser aquilo que ele é. Eis aí a coisa mais importante. E para François Michelin, sim, o dono da fábrica de pneus Michelin, que criou a fábrica de pneus Michelin. Essa é uma frase de total magnanimidade com humildade. Ajudar um homem a se tornar aquilo que ele é. Os escândalos éticos dos tempos atuais chamam para uma reforma na direção dos códigos de ética profissional e retomada de um ideal fundado nas virtudes. Os que cometem delitos nas gestões de empresas, de órgãos públicos e de organizações sociais sabem perfeitamente que agem mal e, no entanto, persistem demonstrando uma enorme falta de caráter. Falta-lhes virtudes, falta-lhes magnanimidade, falta-lhes humildade. As 4 virtudes, segundo Platão. Aqui achei um negócio interessante. Depois aqui, os teólogos ou os filósofos podem me ajudar. Platão elencou as 4 virtudes cardeais, que estão aqui. E nós as conhecemos muito bem desde a infância. A fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça. Cada uma delas tem uma função bem clara. A fortaleza de resistir, de manter o rumo, de sair da cama quando o despertador toca. A prudência, né? Para muitos, a prudência, hoje, é tida como a virtude dos covardes. Na verdade, a prudência é aquela virtude que está estruturada sobre 3 pilares. Tomar conhecimento do problema que eu preciso decidir. Decidir e agir. Não é prudente um homem que decide e age sem conhecer o mínimo sobre a decisão que tem que tomar. Não é prudente um homem que fica o tempo todo remoendo as informações sobre o que vai decidir e não decide. Não é prudente o homem ou a mulher que, depois de reunir informações, decidir, não age. Então, essa é das virtudes mais importantes para a vida do ser humano, das empresas, das nações, dos governos. A temperança, né, que eleva, a temperança é a prudente que eleva o ser humano ao seu nível que lhe é dado pela criação, né? Submeter as paixões à inteligência. A justiça, dar a cada um que lhe é devido. Eu encontrei no livro da sabedoria exatamente a mesma coisa. Depois fui pesquisar. Há uma controvérsia sobre as datas. Platão é século I a.C. Há alguns historiadores que dizem que o livro da sabedoria foi escrito por Salomão, filho do rei Davi, rei Salomão, no ano 931 a.C., né, o que seria já... será que Platão copiou o livro da sabedoria? Mas há uma outra linha muito forte de que o livro da sabedoria foi escrito por um judeu de Alexandria, também no ano 1 a.C. Então, isso nos leva a pensar o seguinte:
Ou eles eram amigos, ou eles se comunicavam, ou trocavam WhatsApp, ou é uma mera coincidência, mas eles falam exatamente das 4 virtudes cardeais, né, em 2 fontes importantíssimas para a humanidade, que são os filósofos gregos e o livro da sabedoria. As virtudes do líder. Então, agora eu trago aqui, eu falei da magnanimidade, fiz questão de dar uma ênfase para ela. Falei da humildade, porque um homem magnânimo sem humildade, ele é um déspota. E trouxe as virtudes cardeais. Escolhi esse conjunto para colocar na base da formação de um líder. O líder e a virtude permite que o líder faça aquilo que dele se espera. Está aí o Alexandre Rava de novo. Bom, eu trouxe um trecho de um filme bem conhecido da década de 80, para ver na prática como funcionam essas virtudes. Esse livro é um livro de Kenneth Branagh, ele é o diretor, é o roteirista e é o ator principal, 1987, que fala sobre, conta a história de Henrique V. Eu trouxe um trecho do filme que antecede a bastante conhecida Batalha de Azincourt, no norte da França, que ocorreu em 25 de outubro de 1915. O que aconteceu aqui? Aconteceu que nós estamos aqui no meio da Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. Essa batalha se dá num momento em que a Inglaterra havia invadido a França. Essa foi uma guerra de invasões mútuas. Ora era a França que invadia a Inglaterra, ora a Inglaterra que invadia a França. E aqui, o rei Henrique V está à frente das suas tropas, prestes a entrar em combate com o exército francês. E ele, na véspera dessa batalha, ele percebe que há um clima de moral baixa no acampamento. Se disfarça, junto com mais 2 auxiliares, e sai a percorrer o acampamento e tentar ouvir o que os seus soldados e oficiais estavam falando. E percebe que há um clima de extrema preocupação sobre a batalha que se avizinha no outro dia. Eles estavam cansados, mal vestidos, com pouco armamento. Eles sabiam que a proporção era enorme de mais soldados do outro lado. Eles estavam desanimados, como diria hoje no futebol. O estado anímico do vestiário não era bom. Era isso que estava acontecendo. O rei ouve isso, passa quase que a noite toda ouvindo isso, e ao amanhecer ele faz o famoso discurso de San Crispim, do dia de San Crispim, que essa era a data de um santo chamado San Crispim, San Crispiniano. São 3 minutos e 21, eu quero colocar aqui, e depois quero trabalhar com vocês um pouco essa questão das virtudes e como isso pode estimular um líder e fazer a diferença. Where is the king? The king himself is rode to view their battle. Of fighting men, they have full 70,000. That's 5 to 1. Besides, they are all fresh. 'Tis a fearful odds. Oh, that we now had here but 1/10,000 of those men in England that do no work today. What's he that wishes so? My cousin Westmoreland? No, my fair cousin. If we are marked to die, we are enough to do our country loss. And if to live, the fewer men, the greater share of honor. God's will, I pray thee, wish not one man more. Rather, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall be made, and crowns for convoy put into his purse. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand a tiptoe when this day is named, and rouse him at the name of Crispian. He that shall see this day and live old age will yearly, on the vigil,
feast his neighbours and say, tomorrow is St. Crispin's. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, these wounds I had on Crispin's day. Old men forget, yet all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispin Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhoods cheap, whiles any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day! My sovereign lord, bestow yourself with speed. The French are brave. Bom, eu trouxe esse trecho do filme porque aqui o Henrique V vai motivar suas tropas com esse discurso que vocês acabaram de ouvir e vai vencer essa batalha. Batalha que era praticamente uma derrota certa. E isso vai trazer um período de obscuridade para a França enorme, essa derrota, até que eles se recuperem. Esse é o resultado desse discurso de Henrique V. E onde eu entro aqui para avaliar um pouco a questão das virtudes. Eu poderia ter escolhido várias personalidades que nos inspiram na sua magnanimidade, na sua humildade, nas suas virtudes, na prática das suas virtudes cardeais, né? Tantos e tantos nomes. Os mais contemporâneos, poderia ter trazido aqui frases e posturas e atitudes e ações de Winston Churchill, Mikhail Gorbachev, Martin Luther King, Nelson Mandela, John Kennedy, Indira Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Anne Frank, Steven Spielberg, por que não? Lech Walesa, João Paulo II, e nós poderíamos também ficar aqui a noite toda, trazendo tantos e tantos líderes contemporâneos que fizeram das virtudes a base das suas vidas e conduziram pessoas para o bem, né, durante muito e muito tempo. Na verdade, o que acontece aqui nesse discurso é que a primeira virtude que aparece é a prudência, que é a virtude das boas decisões, que investiga. Quando o rei Henrique V vai ao acampamento à noite e circula e ouve seus soldados e conversa com seus oficiais, ele está tomando conhecimento do ambiente, do problema, e vai se preparar para enfrentá-lo. E a única forma, a única arma que ele tinha era motivá-los a terem uma disposição para aquela batalha, e não chegarem lá já derrotados. A fortaleza, nesse trecho do discurso aqui, pode retirar-se aquele que não tiver coragem para lutar. Entregue-lhe o passaporte e ponha-lhe na bolsa algum dinheiro para que possa viajar. Não desejaríamos morrer em companhia de um homem que tivesse medo de acabar como nosso companheiro. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui, vamos resistir. No começo do discurso, não precisamos de mais 10 mil homens. Basta o que nós já temos. Nós temos força suficiente para isso. Ele vai estimular a fortaleza. Sobre a justiça, esta história será ensinada pelo bom homem ao filho. Tá? Tem um acento errado ali. E desde este dia até o fim do mundo, a festa de San Crispim e San Crispiniano nunca passará sem que esteja associada à nossa recordação de nosso pequeno exército, de nosso feliz pequeno exército, de nosso bando de irmãos, porque aquele que hoje verter o sangue comigo será meu irmão. Ele está dando a cada um seu próprio sangue azul, seu sangue nobre. Dê a cada um que lhe é de seu direito. E vão lutar junto com o rei. Vão defender os interesses da sua nação, da sua pátria. E aqui faço um parênteses. Foi Henrique V que cunhou essa expressão
Bando de Irmãos, que se tornou uma série da Netflix chamada Band of Brothers, produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg, que trata da companhia Easy, da 101ª Divisão Aerotransportada Americana, que desembarcou na Normandia e que foi a primeira companhia a chegar em Berlim pelo lado dos americanos. E essa série ela é inspirada num livro chamado Band of Brothers. Quem não leu, gostaria de ler, gosta das histórias de guerra, eu sugiro. É do autor Stephen Ambrose, que é o maior biógrafo da Segunda Guerra Mundial americano. A temperança. Se estivermos destinados a morrer pelo nosso país, o nosso país não tem necessidade de perder mais homens do que nós. E se vivermos, quanto menos formos, maior será para cada um a parte que nos caberá de honra. Aqui ele não fala só da temperança, é nós que estamos aqui, não precisamos mais, não precisamos de mais um copo de cerveja, não precisamos de mais uma hora de internet, nós precisamos disso que nós temos aqui. É com isso que nós vamos vencer. A magnanimidade e a humildade, nós já vimos os conceitos, aparecem aqui. Sinto pouco que outros usem minhas roupas, não importo, roupas de rei. Essas coisas exteriores quase não têm importância em meus desejos, mas se for pecado cobiçar a honra, eu sou a mais pecadora das almas existentes. A honra é aquilo que Platão falava sobre a magnanimidade, o que leva à honra. A honra é a magnanimidade. Então, aqui a gente vê a humildade e a magnanimidade. Esse discurso que está, vamos dizer assim, eivado das virtudes cardeais e de magnanimidade, levou, então, a essa grande vitória. Bom, eu antes de falar da perpetuidade, que é o encerramento, porque a palestra me propõe o seguinte, né? Como a prática das virtudes eleva o ser humano e o leva à perpetuidade. Tá? Eu gostaria de me deter num pequeno tema aqui, tá? Que é... Deixa eu ver se eu não me perdi aqui, doutor Ponte. Bom, vamos lá, perpetuidade. Como nós vamos fazer com que as virtudes garantam a perpetuidade do ser humano? Tá? Todos nós que já tivemos um amigo que se mudou para longe, né, a gente sente falta, muitas vezes, na maioria das vezes, né, não dos olhos, do rosto, da voz, de falta de alguma característica dele. Talvez da alegria. Né? Aquela amiga que foi para longe, como ela era alegre, eu sinto falta dela. Ou daquele ente que foi embora, aquele ente querido, aquele avô que era generoso. Como era generoso aquele meu avô, que exemplo ele deu a vida inteira de generosidade. E aquele colega de trabalho que tem uma paciência enorme, que eu o invejo, que eu gostaria de ser como ele. E aquele professor que é manso, que sabe ouvir, que tem também paciência conosco. E aquela fortaleza, né, da minha mãe, que nos deu esse exemplo de resistência nas horas difíceis, que sempre esteve do meu lado. E a docilidade daquela outra amiga, daquele amigo, né, que sempre, nunca reclamou do que acontecia. Essa é a única perpetuidade que nós podemos deixar. Porque os vícios, ninguém quer se lembrar dos vícios dos outros. E nós queremos que ninguém se lembre dos nossos também. E para que ninguém se lembre dos nossos, é bom que a gente vá em busca das virtudes, para que elas sejam a nossa perpetuidade. Essa é a perpetuidade que as virtudes trazem para nós. As lembranças de virtudes que servem como modelos para nós copiarmos, seguirmos. E, por fim, quero encerrar falando que tudo isso depende de uma potência que Deus nos deu, que é a responsável por todas as coisas boas e também por todas as coisas ruins. O desafio da liberdade. Somos nós que decidimos livremente que tipo de homem ou mulher queremos ser. A infância e a adolescência têm um grande peso sobre as nossas decisões posteriores. Os nossos pais
ajudam-nos, em princípio, a distinguir entre o bem e o mal e a escolher o bem. No entanto, a educação não determina o caráter. Com certa frequência, crianças educadas na mesma família acabam por usar a sua liberdade de formas diferentes e tornam-se pessoas totalmente distintas umas das outras. A liberdade é uma característica fundamental da nossa existência. Graças à liberdade, podemos desenvolver virtudes e transformar o nosso caráter, independentemente da nossa idade. Com frequência, pessoas que já passaram dos 50 ou 60 anos decidem adquirir o que deixaram escapar na sua infância e juventude, e conseguem-no. Do mesmo modo que o temperamento, o ambiente cultural em que vivemos pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento de certas virtudes. Numa sociedade em que se considere o prazer sexual como um valor fundamental, é difícil cultivar as virtudes do autodomínio ou da fortaleza. Numa sociedade em que tenta produzir diplomatas, pessoas pouco dispostas a dizer o que realmente pensam, é difícil praticar a virtude da sinceridade. Numa sociedade em que as pessoas têm o costume de basear os seus juízos exclusivamente em dados empíricos, é difícil praticar a virtude da prudência. No contexto cultural atual, é difícil praticar a virtude, mas não é impossível. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Daniel Andrade. Nós temos um espaço